Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro. Lição 3. Caminhemos para Deus. Os enviados do alto, os grandes predestinados, os videntes e os profetas não escolheram por móvel a ciência, escolheram a crença. Eles vieram para mostrar o caminho que conduz a Deus. Leon Denis, em Um Grande Enigma, capítulo 7. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. As pessoas, de um modo geral, não valorizam os fenômenos transcendentes que as envolvem todos os dias. A luz do sol, a prece, a transformação do ser, a renovação das ideias, a possibilidade mediúnica. Tantas coisas ocorrem junto ao homem e ele não se dá conta da extensão da bondade de Deus, que cria os seres para que desenvolvam os valores sempre crescentes da sua espiritualização. Se a matéria pode permanecer inerte por milênios, o espírito, ao contrário, está em plena atuação na direção do mais alto, sempre. Assim, não estranhem os nossos irmãos a gama de fenômenos interessantes que acontecem todos os dias, sob as formas e denominações as mais variadas. Ao dormir, o homem queda-se em sono profundo, seu espírito retira-se do corpo e ele caminha na direção das fontes de luz, de Deus. Ao orar, a criatura como que se transporta para o mais alto, buscando a figura de Jesus ou daquele ser a quem mais ama, e ali seu espírito como que se sente em uma outra dimensão, em outro estágio. Quantas vezes as pessoas, após a prece, sentem-se numa profunda imersão em planos os mais elevados, os mais sublimes, entrando em verdadeiros êxtases diante das coisas que veem ou percebem. Por isso, podemos entender que os fenômenos ditos mediúnicos são a continuação dos fenômenos de espiritualização do homem. A mediunidade não veio senão mostrar à criatura, aquela que ainda não é capaz de perceber a ideia de Deus, que vivemos num mundo de forças psíquicas, integrando-nos cada vez mais com este reservatório imenso de forças energéticas, e a cada passo nos aproximando mais da fonte de tudo, o Criador, o Pai, Deus. Admirem-se, homens, todos os que aqui estão, admirem-se da ideia divina, profunda, que em todos os momentos demonstra que somos de Deus e que somos espíritos imortais. A matéria, o corpo físico, é algo de transitório na vida do espírito, e ele, espírito, diariamente cria dentro de si condições de percepção, mostrando-se tal como é, energia divina, pensante, criativa, elevada, itinerante do progresso, uma energia que pensa e crê. Na medida em que o homem aprenda a compreender a sua própria elevação, a sua própria natureza íntima, irá valorizar os fenômenos que o cercam, entre muitos os mediúnicos. Então, ele não verá os médiuns como seres excepcionais. Ele os verá como criaturas que pensam como ele também um dia pensará. Ele verá nos médiuns, nos medianeiros das comunicações, o dom que um dia ele também alcançará. Assim, todos os que estamos aqui estudando sobre as leis que regem a vida imortal, recordemos: somos de Deus, viemos de Deus e para Deus nos encaminhamos. Por pertencermos a este projeto divino, por esta percepção de que o homem se dá conta diariamente em si mesmo, façamos um projeto pessoal. Descubramos em nós os sentimentos sublimes, superiores, de paz, de elevação. Desenvolvamos a sensibilidade, a crença, a fé, a certeza do mundo espiritual. Vejamos diariamente a beleza das matas, a singeleza da flor, a grandeza dos oceanos, a sublimidade do céu. Vejamos no irmão, no filho, no companheiro que está ao nosso lado, alguém que progride, que tem beleza, que tem desejo de caminhar. Vejamos na mente doentia alguém que está mais atrasado, no companheiro difícil alguém que precisa burilar-se. Aprendamos a sentir pelo coração, não apenas pela mente. E compreendendo a grandeza da própria existência do espírito,
façamos em nós mesmos, seres que Deus criou, a transformação diária da nossa natureza. Os fenômenos transformam o homem, o espírito transforma-se diariamente. Ah, meus irmãos, no dia em que todos vocês compreenderem isso, irão ver que, em verdade, nossa alma é imortal. No dia em que todos se derem conta dessa realidade, perceberão que todos nós somos de Deus. E aí, valorizaremos a pequenina flor, porque ela representa a espiritualidade. Valorizaremos a flor bela, cultivada, sublimada pelas mãos da genética, e nela também veremos Deus, talvez em forma mais aperfeiçoada. Olharemos para a criança e diremos: ali está o futuro. E olharemos para o idoso, o que conquistou o tempo, e diremos: ali continua a vida. Passaremos a olhar para tudo com os olhos de sublimação. A cada fenômeno que virmos, diante de cada ser que traga em si a possibilidade de perceber qualquer fenômeno transcendental, diremos para nós mesmos: aí está alguém que pode ver de modo mais claro, como eu um dia também verei. Por ora, Deus determinou que alguns homens, apenas alguns, sejam capazes de perceber, mas a própria lei de Deus nos mostra, pelo progresso contínuo das criaturas e pela sensibilidade que se aprimora a cada dia, que esse dom será de todos, um dia de nós também. Que este Deus de justiça nos abençoe e conduza e nos traga sua paz. Que todos aqueles que aqui estão lutando, trabalhando, compreendendo a necessidade do próprio progresso, a necessidade de estudar para progredir, que todos aqueles que aqui estão sejam por Deus abençoados com a conquista do progresso. Deus ajude e abençoe a todos. Antônio de Aquino. Nosso benfeitor Antônio de Aquino nos propõe a observarmos o título Caminhamos para Deus, que esse é o objetivo de todos nós, espíritos imortais, que estamos aí buscando o nosso progresso intelecto moral, a fazermos essa observação em nossas vidas. Ele nos pede para que nós possamos observar a luz do sol, a prece, a transformação do ser, a renovação das ideias, a possibilidade mediúnica. Então, todas essas observações são recursos que Deus nos dá para que nós possamos realizar em nós o progresso. Esse progresso que se torna urgente, intransferível, para que nós possamos caminhar para Deus, que é o que Antônio de Aquino nos pede para pensar. E Antônio de Aquino vai dizendo para todos nós, para que nós possamos, nesse caminhar, nessa observação, irmos desenvolvendo em nós as nossas qualidades espirituais, que nós possamos nos espiritualizarmos. E para que nós busquemos esse caminho da espiritualização, esse caminho de suavizar o nosso pensamento, porque nós estamos buscando suavizar o nosso pensamento, suavizar o nosso coração, nos pacificarmos, para que nós estejamos nesse caminhar, que é esse caminhar de buscar a Deus, o nosso Pai. E Ele vai nos dizendo, nos trazendo instrumentos, nos trazendo meios para que nós possamos continuar e perseverar neste caminho. Ele nos diz, ele nos lembra da prece, quando lá no Evangelho nos diz assim: pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, através de trabalharmos o nosso pensamento, de nós estarmos buscando através da prece, através
desse intercâmbio de luz, buscando a companhia agradável, benfazeja dos bons amigos espirituais, é por esse caminho da prece que nós vamos abrindo o nosso pensamento e o nosso coração para essa busca de Deus. Porque a prece vai nos possibilitar essa aproximação. A prece vai fazer esta ponte para que nós possamos adentrar esse caminho que tanto estamos buscando, que é o caminho de buscarmos Deus. E ele continua a falar-nos assim, que nós buscando esse caminho, nós pensando sobre esse assunto, nós vamos sentindo essas vibrações salutares. Quando nós estamos com o nosso pensamento mais elevado, mais pacificado, nós nos sentimos um sentimento bom, um sentimento de pacificação. Nós não sentimos vontade de ser bons, de vencermos os desafios nossos internos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, muitas vezes, ou por outras vezes, menos felizes, nós não sentimos essa vontade, nós não sentimos essa esperança de vencermos a nós mesmos. Então, esse caminho da prece, esse caminho que nos leva a sentir essas vibrações salutares, de amor, benfazejas, é que vão nos fazer a pensar como que eu vou fazer para adentrar esse caminho de busca a Deus e permanecer nesse caminho. Permanecer, esse é um grande desafio para todos nós. Mesmo assim, aos poucos, durante o nosso dia, desde a hora que nós acordamos e abrimos os olhos para um novo dia, para um novo amanhecer, esse é um desafio. Nós pensarmos em Deus, pensarmos em buscá-lo através da prece, através de um dia de sol ou um dia nublado, mas que possamos buscar esse intercâmbio com Deus. E o desafio é, nesse mesmo dia, neste mesmo caminhar diário, eu estar fazendo esse esforço de pensamento e de sentimento para continuar na busca do Pai. E é esse desafio, esse continuar a buscar esse caminho junto ao Pai, é que vai me elevando, é que vai fazer com que eu vá progredindo, que eu vá diluindo as dificuldades do meu pensar, do meu sentir, do meu agir, e vou vendo caminhos para que eu permaneça, que eu adentre, que eu continue buscando a Deus, nosso Pai. E Antônio de Aquino vai dizendo para nós que nós vamos buscando junto a esse treinamento, a esse exercício, né? Nós vamos assim interrogando-nos cada vez mais com integrando-nos cada vez mais com este reservatório imenso de forças energéticas. Então, quando esse Espírito amoroso, bondoso, nos diz, iluminado, nos diz que nós temos a possibilidade, sim, de integrando-nos cada vez mais com este reservatório imenso de forças energéticas, buscar a fonte, buscar o Criador. Então, nós temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade de chegarmos até lá, mas precisamos fazer, querer e buscar esse intercâmbio. E como é que nós vamos buscando esse intercâmbio? Como é que nós vamos preparando a nossa mente e o nosso coração no nosso dia, na nossa rotina, para que nós estejamos buscando esse caminho de buscar a Deus? E os Espíritos bondosos, Antônio de Aquino, vai nos dizendo: estuda, trabalha, se esforça. É esse o caminho.
É esse o caminho que nós vamos buscando, essa espiritualização tão desejada que todos nós estamos buscando. Mesmo que ainda não estejamos pensando muito bem sobre isso, mas quando nós lemos um livro, quando nós ouvimos um estudo, quando nós estamos numa conversa edificante, nós vamos perceber que de alguma forma, em algum momento, essas palavras de luz e de amor estão adentrando em nosso coração. E nós estamos trabalhando essa vontade, esse querer de nos espiritualizarmos e de estarmos no caminho de Deus. E é estudo, é trabalho e é esforço, porque são esses instrumentos também que Deus, nosso Pai, vai nos dando para que nós possamos trabalhar essa vontade, essa espiritualidade em nós, né? Transcender, crescer, evoluir, como Jesus diz para todos nós, que brilhe a vossa luz. E a nossa luz brilha quando nós elevamos o nosso pensamento, buscamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e dizemos, eu quero sim, eu quero estudar, eu quero estar no trabalho, eu quero estar no esforço, eu quero fazer diferente. Eu quero aproveitar essa oportunidade preciosa dessa minha existência para dizer presente a vontade de seguir em frente, que é muito importante essa vontade de seguir em frente esteja em nosso coração. E ele diz assim, e olharemos para o idoso, o que conquistou o tempo e diremos, ali continua a vida. E olharemos para a criança e diremos, ali está o futuro. Passaremos a olhar para tudo com os olhos da sublimação, com os olhos do amor, da paz e da luz. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, que Antônio de Aquino seja junto aos nossos corações e que Deus, nosso Pai, esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus.